Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Fica longe de ti meu clamor, o rugido de minhas palavras. Deus meu, de dia eu te chamo, e não me respondes, de noite, e não me dou trégua. E, no entanto, habitas no santuário, louvor de Israel. Em ti confiavam nossos pais, confiavam e os punhas a salvo. A ti gritavam e ficavam livres. Em ti confiavam e não os defraudavas. Mas eu sou um verme, não um homem, afronta da gente, desprezado pelo povo. Ao ver-me, burlam de mim, fazem visagens, meneiam a cabeça. Acudiu ao Senhor que o põe a salvo, que o liberte se tanto o ama. Foste tu que me tiraste do ventre, me confiaste aos peitos de minha mãe. Desde o seio fui lançado a ti, desde o ventre materno tu és meu Deus. Não fiques longe, que o perigo está perto e ninguém me socorre. Acurrala-me um tropel de novilhos, touros de Bazã me rodeiam. Abrem contra mim os falsos, um leão que dilacera e ruge. Derramo-me como água, desconjuntam-se os meus ossos, meu coração como cera, derrete-se em minhas entranhas. Seca, como telha minha garganta, a língua pegada ao paladar. Esmagas-me contra o pó da morte. Acurralam-me mastins, cerca-me um bando de malfeitores. Cavam-me mãos e pés, e posso contar meus ossos. Eles me olham triunfantes, repartem entre si minhas vestes e sorteiam minha túnica. Tu, porém, Senhor, não fiques longe. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra minha vida da espada, a única da garra do mastim. Salva-me das fauces do leão, dos chifres de búfalos, este desgraçado. Cantarei tua fama, meus irmãos, em plena assembleia te louvarei. Fiéis do Senhor, louvai-o, linhagem de Jacó, glorificai-o, reverenciai-o, linhagem de Israel. Porque não desprezou nem repugnou a desgraça do desgraçado, não lhe escondeu o rosto quando pediu auxílio, escutou-o. Tu inspiras meu louvor na grande assembleia, cumprirei meus votos diante de teus fiéis, comerão desvalidos até se saciarem, e louvarão ao Senhor os que o buscam. Não percais nunca o ânimo. Recordá-lo-ão e se voltarão para o Senhor, todos os confins da terra. Prostrar-se-ão em sua presença as famílias dos povos, porque o Senhor é rei, ele governa os povos. Diante dele se prostrarão as cinzas da tumba, em sua presença se curvarão os que baixam ao pó. Minha vida está conservada. Minha descendência o servirá e contará quem é. A geração vindoura anunciará a sua justiça ao povo que vai nascer, que ele agiu. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 22, por Luiz Alonso. O Salmo 22, extraordinário já no repertório do Antigo Testamento, adquiriu incomparável valor por sua presença e uso no Novo Testamento. Dado que os escritos do Novo Testamento utilizam abundantemente textos, vocabulário, conceitos e imagens do Antigo Testamento, não é de se estranhar que se tenham fixado mais num texto rico e que chama a atenção. Há algo mais. A presença do Salmo 22 em momentos-chave, com palavras textuais, com trechos descritivos nos relatos da paixão de Cristo. Um cristão que recita esse salmo tem que fazer esforço positivo para esquecer seus enlaces com o Novo Testamento. Como ocorreu historicamente a semelhança em traços descritivos, a coincidência em expressões? Houve época em que se atribuía, sem crítica, o salmo a Davi, o qual, com o espírito profético, teria vaticinado até em detalhes a paixão de Cristo. Quando muitos dos santos padres falam de o profeta, referem-se a Davi como autor presumido dos salmos. Essa solução tão simples não pode subsistir sem mudança após o estudo crítico da Escritura.
Numa etapa ainda se detém Davi como autor do salmo, mas o sentido profético do poema se explica por caminhos menos simples, que se estimam mais convincentes. Delite-se pode ser expoente de um tipo de explicação parcialmente crítica, mais completa e aceitável, embora sem renunciar a Davi como autor. Resumo algumas explicações do autor. A. Deus que guia e modela o anúncio profético, como profecia em palavras, modela também a história de modo que seja profecia em fatos. B. A expressão literária dessa experiência de Davi submete-se ao recurso poético da hipérbole, aporta um plus ou excesso expressivo ou descritivo aos puros fatos. C. Esse excesso é assumido pelo Espírito em função profética. Pela ação de Deus, um fato da vida de Davi é figura. Pela ação do Espírito, um salmo de Davi é profecia. D. No plano psicológico, Davi se vê e se sente como o Messias de Deus, projetado rumo ao Messias futuro. Em virtude dessa consciência, pode contemplar idealizadas suas provas e suas esperanças, alargando-se rumo ao Messias futuro. Na teoria de Delitzsch e outros semelhantes, entra como pressuposto que os relatos da paixão de Cristo são crônica exata de fatos e detalhes, sem interpretação interposta, sem elaboração teológica. É isso que a exegese atual dos evangelhos não pode aceitar, e, em consequência, a explicação cristã do Salmo segue caminho mais humilde e talvez mais profundo. O novo pressuposto fundamental é que os narradores da paixão utilizaram o Salmo 22 para compor suas narrativas. Utilizaram-no por seu valor típico e teológico. Típico. O poema recria e generaliza a figura do inocente perseguido pelos homens, libertado por Deus. Realiza-o de forma ideal e exemplar. Ora, sob o tipo do inocente perseguido e libertado, entra como nenhum outro Jesus de Nazaré. No Messias, o ideal se faz realidade. B. Teológico. O Salmo interpreta a experiência de sofrimento e libertação à luz da fé, aprofundando em seu mistério de dor e em seu paradoxo de fecundidade. O poema subministra já elaborados instrumentos para contemplar, interpretar e explicar a paixão de Jesus Cristo. C. Os narradores da paixão nem inventam os fatos, nem os reproduzem como dados empíricos. Sobem a um observatório elevado, que é o plano de Deus com respeito a seu Messias. Daí, podem dominar distâncias de preparação e prefiguração secular, de influência no futuro. Retém, sem tentações, docetistas, o realismo da experiência humana e penetram em seu sentido transcendente. Acrescento algumas observações. Referido a Cristo, o orante não morre, ainda que se sinta próximo à morte e sem recurso. Deus o salva in extremis. Cristo não se livra da morte, mas o Pai o livra para além da morte, pela ressurreição. A libertação prodigiosa do orante, ao ser contada e conhecida, suscita movimentos de confiança, louvor e conversão. Só através da informação pode atuar. É revelação e não eficácia direta. A morte e ressurreição de Cristo é eficaz por si e por isso deve ser anunciada. Neste ponto de eficácia salvadora, vai mais longe o poema de Isaías 53, também citado ou aludido em relatos da paixão. Na experiência cristã, o sofrimento do inocente, incorporado ao de Cristo e iluminado por ele, adquire força nova para denunciar e condenar a injustiça humana. Ao mesmo tempo, pode adquirir valor de sacrifício em favor dos irmãos. E vai sempre acompanhado da esperança na ressurreição, vitória definitiva do amor e da vida.